Pois é, e o tema de hoje é disciplina deficiente. Já vimos os bons métodos de disciplina nas últimas 3 lições, mas nessa lição, lição número 7, nós vamos estar estudando toda a seção 11, os capítulos 46 a 49 desse excelente livro Orientação da Criança. Hoje estão conosco os pastores José Santos e o pastor Frank Oliveira. Muito bom vocês estarem aqui com a gente, viu? Nós sempre começamos falando de culto da família. E eu vou perguntar agora para o pastor Frank. Pastor, quem que chama para o culto da família? É o cachorro? quem lá em casa é responsável? É bichinho de estimação, né? Porque acho que se você não define, tem que definir alguma coisa. Existe alguma definição na orientação de Deus para isso? Sim, pastor. A escritora americana, nossa irmã White, ela diz que o sacerdote da casa é o pai. Então a iniciativa deve ser paterna. Agora, se este pai não está presente por algum motivo, viajando, ou se ele não é adventista e às vezes ele pode não participar desse culto. Ou se ele está presente fisicamente, mas ele é ausente. Ausente, isso. Ele é o banana, né, o pastor Santos. Então, aí a mãe deve tomar iniciativa, né? Ela como rainha do lar, inclusive na minha casa, onde fui criado, na minha infância, meu pai não era adventista, minha mãe era, e quem tomava essa iniciativa de acordar a mim e ao meu irmão era minha mãe. Ela acordava logo cedo e chamava a gente para o culto. Que coisa. Então, é muito importante termos alguém na casa. Deus estabeleceu que fosse o pai. Na ausência do pai, ou ausência moral, ou ausência física, a mãe deve tomar esse lugar. E mais um ponto, pastor. Caso o pai e a mãe não estejam, motivo de viagem, por exemplo, a responsabilidade deve ser dada a alguém. No caso, o filho mais velho, ele ou a filha mais velha, ela pode, primogênito, né, tomar essa iniciativa de liderar o culto com os demais irmãos. Reunir a família, né? Reunir a família. Lembrando uma coisa para você, sempre é bom lembrar isso, o culto deve ser curto. Culto Caleb, 5 minutinhos, rapidinho, bem rapidinho, né? Pastor Santos, por que alguns filhos não se tornam cristãos? Alguns filhos de cristãos não se tornam cristãos? Quando é permitido ao filho liberdade demasiada, ou quando os pais não praticam aquilo que falam. Ou seja, não há temor do Senhor, incoerência. Isso para o filho é terrível. Meu pai faz algo e fala outro completamente diferente. Ou seja, não há harmonia com aquilo que você fala e aquilo que você faz. E quando você quer ser muito legal também, né? Você falou, quando há excessiva liberdade, você disse no começo, eu quero ser muito legal com meus filhos, eu quero ser um pai moderno, eu quero deixar chegar a hora que quiser em casa, se ele não quer levantar para assistir o culto da família, não levanta. Aí não há modelo nenhum. Isso é complicado. O pai deve ser firme, mas com amor. Né? Com amor, mas sem perder a firmeza, né? Agora, existem pais que em caso de conflito dos filhos em algum ambiente, ou na escola, ou nos bravadores, ou no trabalho, ou em alguma coisa, sempre dão mais crédito para a palavra dos filhos do que a de outros cristãos maduros. O que acontece com os filhos quando os pais dão crédito mais para os filhos do que para os outros? Do que para os outros. Pastor, com isso se incentiva a mentira. Porque o pai ele tem que duvidar dos filhos, né? Ele tem que confirmar essa... Tem que ter essa dúvida sadia. Isso, essa dúvida sadia. Confiar, mas ele tem que conferir. Meus filhos, sempre meu pai dizia assim, os filhos, nossos filhos, nunca são tudo aquilo que a gente pensa que eles são. É verdade. Né? E se a gente confia demais, acredita demais na palavra dos filhos, em detrimento da palavra de outros adultos, nós confirmamos os filhos no erro muitas vezes. Né? E às vezes fechamos os ouvidos, não queremos nem ouvir. Meu filho falou, eu confio nele de maneira completa e total e não quero ouvir mais. E a criança acaba ganhando confiança. Às vezes é um jovem. Isso. Às vezes é um jovem também, né? Um líder da igreja diz, olha, seu filho, não me venha falar mal do meu filho, sente uma ofensa. Lá na minha casa, meu pai sentia uma gratidão em relação às pessoas que vinham falar mal da gente. E a gente sabia disso, então a gente tem que se cuidar, porque meu pai ia acreditar. Eu sabia que meu pai acreditava. Né? Bom, pastor Santos, quais são algumas das consequências de uma disciplina frouxa lá na infância? Tem consequência para frente isso? Uma experiência religiosa também frouxa. É fundamental que ele aprenda isso, que haja limites. E se ele não tem isso aqui, não há disciplina nenhuma, não haverá disciplina também na vida religiosa, que é extremamente focada na disciplina. Se eu não aprender a obedecer a Deus, como que eu vou
Aprender a obedecer meus pais? Como que eu vou aprender a obedecer a Deus? Isso. Se eu não, reflete, né, pastor? Se a mim não era exigido levantar cedo para assistir o culto da família, como que eu vou levantar cedo para ter minha comunhão pessoal agora que eu sou adulto, sozinho? Não vai Como? haver. Como? Isso é impossível. E aí algumas pessoas vão pela vida fora levando uma vida espiritual fraca, derrotada, porque lá na infância não aprenderam a disciplina. Muito sério isso. Pastor Frank, existem algumas atitudes dos pais que despertam rebelião nas crianças. E o texto, a pergunta fala de uma delas. Qual é essa? Pastor, a aspereza, o autoritarismo, a ditadura desses pais vai diminuir a influência deles para com os filhos e até a influência religiosa também. Então eu devo ser mole, fraco, não tem devo que ter buscar o ordem, equilíbrio, né? nem ter limite, como é que é? É o equilíbrio. Eu tenho que agir com firmeza, mas com amor. Com amor. Né? Isso é uma arte que vem de Deus, né? Agir com longanimidade, né? Que ela persuade até o príncipe, como diz Provérbios, mas com firmeza ao mesmo tempo. Sem arredar do princípio, mas sem arredar do amor. As duas coisas juntas. Só Deus pode dar esse equilíbrio para um pai cristão, para uma mãe, né? Ou a gente tem a tendência ou de errar para o lado da frouxidão, né? Ou para o lado da excessiva dureza e paulada e tal. Deus quer realmente esse O equilíbrio. desafio é exatamente isso, o equilíbrio, né? Só com oração, né? É dar uma liberdade assistida, né? Só Deus mesmo. Só Deus, só com oração. Pastor Santos, alguns filhos são avessos, contrários a toda religião, instrução religiosa. Por quê? Esse texto aqui é importante. Muitos pais professam ser cristãos, mas não são convertidos. Não vão à presença de Deus, não têm relacionamento com Deus. Não leem a sua Bíblia diariamente, não leem a tem Bíblia. comunhão com Ele. Eu sou cristão, mas que cristão é esse? De ir à igreja apenas. Apenas cristão, sábado, quarta-noite ou domingo. E quando isso não acontece, os filhos percebem, não há como você enganá-los. Você pode enganar quem você quiser. Meus traços de caráter, minha alimentação, minha desonestidade nos negócios, às vezes, tudo revela que o meu coração não está do lado E esse de Deus. cristianismo eu não quero, pensa o filho. Eu não quero isso, para mim não mudou nada. Eles dizem que são e... Não existe uma transformação real, né? Pastor Frank, agora, o que acontece quando uma criança é continuamente censurada? Tem pais que são assim, censuradores, tudo está errado, tudo... Às vezes até com os olhares, né? Pastor... Claro, a censura, às vezes falar às vezes não é só com palavras, né? É com o olhar também. A criança começa a achar que aquele defeito, aquela falta é uma peculiaridade dela. E ela começa a ficar desanimada, sem esperança, sem iniciativa. Isso se revela, isso vai até a vida adulta. E rotula. E tem pais que dizem, você sempre faz isso. De novo, né? Eu tenho aprendido que eu devo tratar as falhas das filhas, das minhas filhas, uma a uma. Não juntar tudo do passado. Não. Aqui você errou. Puxa, vamos lidar com isso aqui. Como é que é? Olha, o que diz Deus, sua palavra. Vamos pedir a Deus E que dá ajude. esperança, né, pastor? Você Esperança. pode fazer diferente da próxima. Porque, você pode agir diferente. Claro, e a gente mostra que todo erro é um erro para com Deus também, né? E a grande tentação é usar o passado, né? Como os pais desanimam os filhos e lhes destilam o desejo de obedecer, pastor Santos? Falando com ira, raiva, ódio, em vez de falar com bondade, sempre irado. Que coisa, né? O atributo de Satanás, né? Nós revelamos Acusando. a natureza satânica quando tratamos assim. Não podemos revelar a Cristo assim. Cristo falava com bondade, com amor, com carinho, né? Censura, reprovação. Pastor Frank, que atitude importante dos pais ajuda as crianças a serem mais felizes? Pastor, quando tiver que dizer não. O pai tem que ser claro. Não adianta ele deixar para depois. Não, tem que ser direto. O filho pediu alguma coisa, filho, não dá. Agora não dá. Não dá. Se não dá, não dá. Dê logo. E dê logo. Não adianta enrolar, né? Ou ficar prometendo e não cumprir, é pior. Então, se não dá, dá logo. Se dá, faz logo. E talvez tem uma resposta mais. Isso pelo vai ajudar. texto, parece que a pior coisa é quando o pai diz não, mas daqui a pouco lá na frente ele se arrepende, acha que foi duro demais, aí ele diz sim. Depois volta. Então, Isso cria instabilidade E a terrível. criança sabe. A criança sabe Ela que sabe, o pai eu vou é vacilão, insistir, né? eu vou conseguir Agora, tirar se o pai dele. quiser parar um pouco para pensar, ele pode, filho, eu vou pensar, vou vou um orar. pouquinho. Eu vou orar, vou pensar e eu vou te dar a resposta. Isso, né? isso, que coisa. E aí, você teve proveito com o estudo dessa lição? Você leu todo o capítulo, os outros textos que nós não conseguimos abarcar aqui nesse estudo, em vídeo,
Então, leia todo o capítulo. Deus vai abençoar você. Existem segredos da palavra de Deus que estão aí nesse livro que vão ajudar você a dirigir a sua casa nos caminhos do Senhor. Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo programa.